Nós escolhemos trazer essa mensagem do nascimento de Jesus a partir da vida de Maria. E eu quero só rapidamente trazer uma breve reflexão, questão de 20 minutos, só para a gente concluir o que Deus estava falando através da peça. Por isso, abra sua Bíblia, eu peço que você abra sua Bíblia comigo aí, em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler esse relato desse episódio que foi encenado aqui. Está em Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 26. Lucas 1, 26. E nós vamos ler até o versículo 56, nós vamos ler. É uma leitura um pouco extensa, mas é toda essa história que foi encenada aqui. Se você vê algumas diferenças é por causa da linguagem, tá, irmãos da Bíblia? Amém? Quem achou diz amém. Diz assim: no 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, uma parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Feche seus olhos, antes de qualquer coisa nós vamos orar. Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa noite. Que o teu Espírito ele possa trazer a revelação necessária. Revelação talvez, Senhor, que a peça já trouxe ao coração daqueles que a assistiram, mas caso não tenha acontecido, que a sua palavra explicada, explanada, ela possa trazer essa revelação e o desejo de transformação, de gerar Cristo em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a gente resolveu meditar sobre Maria, porque embora saibamos que o ponto central e a pessoa central do Natal é Cristo, mas seria interessante nós meditarmos sobre que tipo de pessoa gera Cristo. Que tipo de pessoa é escolhida por Deus para dar à luz ao Messias?
Aí e aqui já a reflexão ela tende a nos trazer o seguinte pensamento: embora Maria ela tenha gerado Cristo humanamente, nós podemos gerar Cristo em outras pessoas, em nós mesmos, a partir do momento que nós entendemos que tipo de pessoa pode gerar Cristo. Então a meditação nós estamos hoje comemorando o Natal, dia 25 de dezembro, nós comemoramos o Natal e acreditamos que Jesus nasceu, ou acreditamos que hoje é o dia que foi escolhido para celebrarmos essa data tão importante para a humanidade. Então a pergunta inicial da nossa meditação é: você tem gerado Cristo em você e em outras pessoas? E a partir dessa ideia de que Cristo precisa nascer em nós e nascer em outros, é que nós vamos meditar nas Escrituras. Mas eu quero começar tendo um cuidado, porque Maria é um personagem extremamente importante da história de Cristo. Só que nós cristãos evangélicos, nós temos um certo receio e medo com a idolatria, então nós muitas vezes a rebaixamos a uma posição que nós não a deveríamos rebaixar, que nós deveríamos dar o devido valor para a mulher que ela foi. Só que isso não significa que a gente deva ultrapassar aquilo que as Escrituras dizem a respeito dela. Por isso eu queria inicialmente só trazer alguns pontos importantes a respeito de Maria, para que o nosso coração e o nosso entendimento ele fique muito bem centrado no que de fato Maria representa para nós cristãos em Jesus Cristo. A primeira coisa que é importante que a gente entenda é que Maria não é mãe de Deus. Primeira coisa. Aí você já me pergunta: como não, pastor? Não, Maria não é mãe de Deus, por um simples fato. Quando a gente pergunta quem vem primeiro, a mãe ou o filho, é óbvio que humanamente falando a gente sempre diz que é a mãe. Só que no caso de Maria, Jesus veio primeiro. Ele é pré-existente. Então, por exemplo, em João 8,58 diz que antes que Abraão fosse, ele já era. Eu sou, disse Jesus. Então, Maria, ela é mãe do Cristo homem, mas ela não é mãe de Deus. É importante que a gente coloque ponto isso, porque a maioria de nós talvez veio de uma cultura católica, e a gente tende a achar que Maria é mãe de Deus. E ela não é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Assim como Cristo homem não teve pai, o Deus eterno não tem mãe. Ele não tem princípio, ele também não terá fim. Portanto, ele não tem como ter uma mãe. É importante que se entenda isso e tenha isso em mente. Ele é pré-existente. O apóstolo João, quando escreveu o seu livro, ele disse que o verbo se tornou, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Na criação, Cristo já estava lá. Então é impossível que Maria seja mãe deste Deus que pré-existia. Ela é mãe, ela foi escolhida para gerar o Cristo homem. Segunda coisa a respeito de Maria, que a gente precisa entender: ela não é imaculada. A maioria das pessoas acham que Maria nunca pecou. Sim, ela pecou. Inclusive, um dos episódios bíblicos que nos provam isso é que quando tinha sacrifícios em Israel, Maria descia para oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Ela estava na mesma condição de todos nós, embora fosse agraciada, e nós vamos já falar disso. Mas ela não era imaculada, ela não era perfeita e sem mácula alguma. Ela era uma mulher, um ser humano como eu e você, que ela não tem então esse título de imaculada como talvez alguns de nós aprendeu. Eu achei importante trazer essas informações, eu vou trazer mais algumas, porque alguns cristãos, mesmo depois que se convertem à fé evangélica, eles continuam sustentando em suas consciências um tipo de fé equivocada a respeito de Maria. Então é preciso que a gente faça esse conserto. Terceira coisa a respeito de Maria: ela não é mediadora entre nós e Deus. A Bíblia diz, ela é muito clara a respeito disso, que só há 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, vai aparecer na tela. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não, ela não pode ser mediadora, porque ela não tem os atributos necessários de um mediador. Para ela ser mediadora, ela tinha que ser santa. Nós já vimos que ela não era santa. Ela pecou. Ela tinha pecados pelos quais ela precisava se arrepender. Ela precisava ter atributos divinos, ela precisava ser onipresente, onipotente, onisciente, coisa que ela não era.
Então ela não tinha como assumir esse papel de mediadora, de que ela pode interceder por nós. Não, Maria não pode interceder por nós. Com tudo isso que eu estou dizendo, eu não quero de maneira alguma rebaixar Maria a uma posição inferior, mas eu quero que nós tenhamos uma visão adequada e apropriada a respeito do papel de Maria na história. Outra coisa a respeito de Maria é que ela não auxilia na salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus. Então, nós não podemos recorrer a qualquer outro nome, nem mesmo de Maria, como uma mulher escolhida por Deus para dar luz ao Cristo. Ela não pode nos auxiliar na salvação. Portanto, ela não auxilia ninguém na sua salvação. Ela não tem esse poder, porque só existe um capaz de mediar, de promover, de trazer salvação, e esse alguém é Jesus Cristo, é quem ela gerou. Isso fala muito de nós, porque muitas vezes nós assumimos determinadas posições também, mesmo no nosso imaginário e dentro da nossa consciência, nós nos achamos muitas vezes mais importantes do que de fato somos. Maria nunca foi essa mulher. Todo esse lugar de elevação acima das escrituras nunca foi feito pela própria Maria. Maria, se tivesse a oportunidade de opinar sobre isso hoje, eu tenho certeza que ela diria que estão cometendo um erro quando fazem isso com ela. E a última coisa, alguns dizem que Maria não teve outros filhos, que depois de Jesus ela se manteve santa, o que não é verdade, porque à luz das escrituras, se você ler Mateus 1:25, diz que depois que ela teve Jesus, ela foi desposada até ter Jesus. Depois disso, ela manteve relação sexual com José. Depois, Lucas 2:7. Mas o melhor texto é Marcos 6. Bota Marcos 6:3. Porque Marcos 6:3, ele vai nos mostrar ali que Jesus teve outros irmãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Por fim, esses são os irmãos de Jesus. Inclusive, caso você não saiba, uma informação adicional, Judas, que nós temos na nossa Bíblia, não é o Judas Iscariotes que escreveu, é o meu irmão de Jesus. Assim como o Tiago, que escreveu aqui também as cartas, as epístolas, não é o Tiago, discípulo de Jesus, é este Tiago aqui, ó, meu irmão de Jesus. Foram eles que escreveram as duas últimas epístolas, quase lá no final da Bíblia. Então, Jesus teve irmãos. Inclusive lá em Lucas 2:7, diz que Jesus é o primogênito de Maria e não o unigênito de Maria. Unigênito, filho único. Primogênito, primeiro filho. Jesus foi o primeiro filho de Maria, mas não foi o único filho de Maria. Muito bem, posto isso, a gente está colocando aqui o que a Bíblia não ensina a respeito de Maria. Então a Bíblia não ensina nenhum desses ensinos que a gente passou, talvez alguns de nós, imagino, a vida toda ouvindo de que Maria é mãe de Deus, de que ela é imaculada, de que ela é mediadora, de que ela ajuda na nossa salvação, de que ela foi santa ao ponto de não ter mais nenhum tipo de relação sexual e não teve filhos. Todas essas informações não são verdadeiras. Agora, o que a Bíblia ensina sobre Maria? E o que a Bíblia ensina sobre Maria é importante para a gente. Ela pode nos trazer grandes direcionamentos. Então, o que a Bíblia nos ensina a respeito de Maria? E eu quero trazer 4 pontos, rapidamente. Eu quero aplicar isso na nossa vida. Primeira coisa, a respeito de Maria. Verso 28 do texto que nós lemos diz assim: o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Isso aqui é um outro ponto importante. Veja, Maria, ela é agraciada. Ela não é fonte de graça. Ela é alvo da graça, ela é receptora da graça, e ela não é fonte de graça. Então nós não podemos ir até Maria para buscar graça, porque ela é tão necessitada de graça quanto nós. Só que, segundo as escrituras, ela foi agraciada por Deus. Então o Senhor olhou para ela e pela sua infinita bondade a escolheu. Agora, existem algumas características a respeito de Maria que fazem a gente, pelo texto, nos fazem inferir que o motivo pelo qual Deus escolheu gerar Cristo em Maria. E talvez seja o motivo pelo qual Cristo talvez não tenha sido gerado ainda em alguns corações que aqui estão. E é isso que eu quero meditar com você. Talvez você está aqui
mas Cristo ainda não governa a sua vida. Ainda não foi gerado no seu interior com a força, com o entendimento, com a revelação que deveria acontecer. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando por que tem irmãos e pessoas tão bem intencionados, que moralmente buscam fazer as coisas certas, mas ainda não nasceram em Cristo de verdade. Talvez a história de Maria nos indique, nos dê algumas direções. Pode ser que ela não nos dê todas as respostas, mas pode ser que ela nos indique uma boa direção. E por isso, eu quero mostrar a primeira coisa a respeito de Maria, que indica, que dá um indício de por que Deus a escolheu para gerar o Cristo. E a primeira coisa está no verso 38. Diz assim: respondeu Maria. Maria recebe, como vocês viram na peça, como nós lemos agora há pouco, ela recebe a notícia do anjo de que ela vai engravidar do Espírito Santo. Diferente da peça, que ela ficou muito feliz, a priori, ela não ficou tão feliz assim. Ela ficou preocupada, perturbada com aquilo, com que aquela saudação queria dizer. Porém, depois de fato, ela se sentiu muito agradecida. Mas olha só, no versículo 38 diz assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sabe o que Maria tinha? Disponibilidade. Disponibilidade para ter sua vida transformada. Alguns aqui não deixam Cristo entrar no seu coração porque não tem a mesma disponibilidade de Maria. Porque veja bem, quando nós assistimos aqui a peça, eu quero que você pense comigo, e nós precisamos pensar nas implicações de todas essas coisas. Quando o anjo aparece para Maria, nós vemos que a priori também José não aceitou tão de boa assim. A priori ele planejou deixar Maria de maneira muito secreta para não infamar Maria, porque isso poderia inclusive resultar no apedrejamento dela. Porque naquela época eles eram apenas noivos, mas noivado naquela época era muito diferente do noivado da nossa época. Alguém que noivava só podia quebrar um contrato de noivado se fosse pelo divórcio. Tinha que divorciar. José, quando sabe disso, sabe que ela está grávida, ela recebe essa informação. José pensa: eu vou deixá-la, não vai dar para mim, eu vou deixá-la em secreto para que ela também não sofra. Só que aí o anjo aparece para José, fala que é fato, então ele volta para Maria e diz: olha, o anjo falou comigo e ficou tudo bem. Só que, vamos lá, nós vimos a velha fuxiqueira aqui na peça. De fato, quantas velhinhas fuxiqueiras não tinha lá na vila? Lá nas redondezas. Porque, por exemplo, o anjo não falou com os pais de Maria. O anjo não falou com os pais de José. O anjo não falou com ninguém além de José e Maria. Então você imagina o quanto eles enfrentaram de dificuldade para ter que explicar essa história e contar: não, eu não me deitei com José. Eles não podiam ainda, eles não eram casados. Mas também eles não podiam separar sem consequências, porque eles eram noivos e já existia algum nível de compromisso sério aí. Então o que acontece? Maria está diante de um dilema muito grande, mas a resposta final de Maria é: sou serva do Senhor. E ela finaliza: que aconteça comigo conforme a sua palavra. Maria está dizendo, em outras palavras, assim: se eu tiver que mudar toda a minha agenda, toda a minha vida para dar luz ao Salvador, eu farei. Sabe qual é o problema de algumas pessoas hoje em dia? Elas não conseguem dar luz ao Salvador no seu interior porque elas não querem mudar a sua agenda. Elas não querem mudar de amizade, elas não querem mudar os lugares que frequentam, elas não querem deixar as conversas que elas têm, elas querem de alguma maneira alguns até querem um Salvador, mas que não impacte tanto no seu dia a dia, na sua rotina. A gente vive na geração onde cria-se o cristão que ele consegue beber sua cervejinha socialmente. Porque a gente quer um Cristo que cause pouco impacto na nossa rotina. A gente quer um Cristo que não mude tanta coisa. Mas aí eu lembro de Paul Washer pregando. Ele diz assim: se você diz que teve a sua vida tocada por Jesus, mas ele não mudou nada, ele te salvou do quê, afinal? Se você é exatamente a mesma pessoa e você diz que Cristo entrou na sua vida, ele te salvou do quê, irmão?
Se Cristo for gerado em você, entenda, para Cristo ser gerado em nós, a nossa vida tem que mudar e a gente tem que estar disponível para isso. Por isso Maria foi escolhida, porque foi uma mulher que ao receber a notícia, ela disse, tudo bem, isso vai impactar a minha vida, porque vai ser difícil para mim explicar isso para todo mundo. Vai ser muito difícil eu ter que dar satisfação e dizer assim, não, eu não engravidei de José, eu engravidei do Espírito Santo. Quem é que vai acreditar nessa história? É como se alguém, na nossa cultura, chegasse assim e disse assim, engravidei do Boto. O Boto tem endereço, tem nome, tem RG, CPF. A gente imaginaria assim. Sim ou não? Maria enfrentou a mesma luta, a mesma dificuldade, os mesmos problemas. E vale ressaltar que em outras áreas da nossa vida, a gente ainda enfrenta a mesma dificuldade. Alguém que deseja gerar Cristo ainda vai passar por situações. Por exemplo, vamos pegar um jovem que decide se casar em santidade. E ele diz lá no meio dos amigos assim, não, eu não vou fazer sexo até subir no altar. O que você acha que acontece com esse jovem? Ele vira motivo de chacota. Vão rir dele, vão caçoar dele. E muitas vezes, para você ter Cristo gerado, você precisa ter muita disposição de mudar de vida. De às vezes ter que se afastar de determinadas pessoas, amizades, ambientes. Esse é um dos problemas que acontece na vida de muita gente que não tem conseguido gerar Cristo. Talvez você que está aqui. Talvez eu parto do princípio, porque eu sinto isso no meu espírito, que existem pessoas sinceras que querem uma nova vida com Deus, que querem viver uma nova vida, só que tem pouca disponibilidade de mudar a sua agenda, a sua rotina, os seus ambientes, as suas amizades. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que deseja uma nova vida com Cristo, mas tem tido pouca disponibilidade. Eu quero dizer só uma coisa para você, vale a pena. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena, minha irmã. Você deixar que Deus transforme toda a sua agenda. No início é sempre muito assustador. Afinal de contas, nós temos aqui a Maria, a agraciada, perturbada inicialmente com a ideia do que tudo isso implicaria na vida dela. Mas ela se dispõe. Imagino que Maria havia planejado uma vida comum. Eu vou casar, vou ter filhos, eu vou criar meus filhos, eu vou ensinar eles a Torá, eu vou ensinar a lei, e as coisas vão acontecer de forma comum, como acontecia com a maioria das pessoas. E todos nós idealizamos uma vida para nós, e quando Cristo ele vai ser gerado em nós, ele bagunça toda essa ideia. Qual é a bagunça que Deus está querendo gerar na sua vida que você tem resistido? Quais são os planos que Ele está querendo bagunçar na sua vida e que você tem fechado seu coração, e ao invés de dizer como Maria, seja feita conforme a sua palavra na minha vida, você resiste. Você resiste. Ai, mas puxa, mas vou ter que deixar. Ai, mas vou ter que fazer isso aqui. Aí você pensa, só de pensar você cansa. Ai, não vai dar não. Ai, esse negócio de ser crente não vai dar para mim não. Cara, Cristo quer nascer em você. Ele quer nascer no seu interior como rios de águas vivas. E você, só porque você não está disposto a mudar sua agenda. Vocês estão entendendo? Quais são os planos que você insiste em sustentar na sua vida e que Deus está te pedindo para... Ele está querendo criar um rebuliço, uma reviravolta total na tua vida. Ele quer tirar desse lugar que você acha que é para você, mas Ele está dizendo não é para você. E sim, Ele quer te levar a lugares que talvez você nem imagine. Isso vai gerar uma reviravolta no teu plano, mas acredita, quem está te convidando para isso, quem está liberando essa palavra sobre a sua vida, é o Deus, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é bom e vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida, é você estar disponível para Deus. Segunda coisa, a gente vê na história de Maria que vale a pena ser fiel a Deus. Versículo 45 fala de uma segunda característica de Maria muito importante, que é uma mulher de fé. Versículo 45 diz o seguinte: feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. E é interessante esse texto, porque quem fala isso para ela é Isabel. Isabel, que está grávida de João Batista. João Batista, primo de Jesus, está 6 meses de gravidez. Ela fica quase praticamente até ali o nascimento de João Batista lá nessa visita. E aí
Você viu a história? Ela chega, João Batista se agita, é cheio do Espírito Santo dentro do ventre. E aí a Isabel libera essa palavra e diz para ela que feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor Jesus disse. Maria era uma mulher de fé. E sabe quando é que nós somos felizes? E essa palavra mexeu muito comigo enquanto eu estudava, porque quando a gente enfrenta situações difíceis na vida, a nossa fé, ela é testada, muito testada. E eu imagino que a fé de Maria, que foi muito testada na palavra de Deus, de que quando o anjo disse para ela que ela geraria o Cristo, sendo desposada, sendo virgem, ela precisou crer que tudo daria certo no final, porque a primeira coisa que a gente faz diante de uma situação tão adversa, imagina que Cristo está te chamando para ser transformado em sua vida. A primeira coisa que você começa é projetar como é que vai ser essa vida que Cristo está te propondo. Aí você começa a projetar, poxa, mas vai ser difícil se eu fizer isso, vai ser difícil fazer aquilo. Aí os seus planos, a sua mente, ela vai lá no futuro e projeta muitas das vezes o pior cenário, porque a nossa mente é igual a um jardim. Isso é maravilhoso. Um jardim, para nascer mato, você não precisa fazer força não, gente. Agora, para cultivar belas flores no jardim, dá trabalho. A nossa mente é assim, para vir pensamento ruim, você não precisa fazer força nenhuma. Mas para você cultivar pensamentos de fé, meu irmão, dá trabalho. Isso você tem que gerar, você tem que plantar a sementinha, você tem que regar a sementinha todo dia. Você tem que regar a sementinha da palavra de Deus para que ela tome conta da sua mente. Aí o que acontece? Maria, diante de todo esse cenário futuro, assustador, ela decide crer. E a Bíblia diz, aí pela boca de Isabel, diz, feliz é quem crê. Sabe por que a gente está infeliz? Porque nos falta fé. Sabe por que a gente sofre muito? Sabe por que a gente vive em estado de dores? Porque nos falta fé. Porque quando a gente olha para as Escrituras e a gente vê o que homens santos e mulheres santas de Deus passaram e os desafios que se apresentaram diante dessas pessoas e como eles lidaram com isso com os olhos da fé, a gente percebe a força, a gente percebe a alegria, a gente percebe a felicidade vindo de dentro dessas pessoas. A grande verdade é que Cristo será gerado, e isso não é novidade para ninguém, nos corações daqueles que creem. Você precisa acreditar que no final vai dar tudo certo, porque quem está falando é fiel para cumprir, é aquele que cumpre promessas, é aquele que não deixa a sua palavra voltar vazia. Então você tem que acreditar que aquilo que Deus, se Deus está te convidando para uma nova vida, Ele vai cuidar de você, Ele vai transformar a sua vida. Acredite nisso, fique firme, não duvide, faça como Maria, creia, e à medida que nós cremos, nossa fé vai ser testada, isso é fato, nossa fé vai ser testada, mas acredite, quando ela está sendo testada, tem um propósito, Ele ainda está no controle, Ele não perdeu o controle de nada, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele está permitindo aquilo para nos fazer a nossa fé mais forte. Segundo a palavra de Deus, em Pedro, Ele diz para que a nossa fé, mais refinada do que ouro, ela redunde em glória a Jesus. Nós precisamos crer. São as suas dúvidas que impedem que Cristo seja gerado em você, sua vida seja transformada, sua família, seus filhos, toda a tua história. Porque todas as vezes você olha para as circunstâncias, você duvida. E eu não estou falando isso, queridos, de uma maneira condenatória ou julgando você, porque eu mesmo estou num período de ter minha fé testada. Minha fé tem sido testada nas últimas semanas a níveis muito grandes. E aí eu tenho todos os dias, sabe o que eu fiz lá em casa? Passei por um momento de saúde ruim, fiquei com muito medo. E aí eu comecei a ministrar minha mente. Primeiro que eu pensei, poxa, eu falo para todo mundo confiar, agora é minha vez de confiar, né? Eu fui para o computador e disse, amor, eu vou imprimir todos os textos que me dão o fundamento da minha fé. Eu imprimi, coloquei na geladeira, coloquei na porta do meu quarto, e todas as vezes eu passo, eu fico declarando os textos. O que eu mais amo é Jeremias 29:11, porque eu que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Outras traduções, para lhe dar um futuro, uma esperança e um futuro. E eu começo, eu vim, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. E eu fico declarando as verdades de Deus, porque a nossa mente, ela nos leva para outro lugar. Mas quando a gente tem fé, a gente olha para Cristo e mantém os nossos olhos fixos em Cristo. Se vocês ainda não assistiram The Chosen, eu aconselho vocês a fazerem. Tem uma cena final do último episódio da temporada 3, maravilhosa,
Quem já assistiu, levanta a mão. Quem não assistiu, vou dar spoiler. Não sei se vocês lembram, spoiler rapidinho, uma coisinha simples, né? Segura, vai dar certo, vai. É lindo. É lógico que ali existe uma licença poética para que eles possam desenvolver a história. Mas é lindo pensar que aconteceu daquela forma. E quando Pedro anda sobre as águas, ele está passando por um problema pessoal. E ele está extremamente chateado com Jesus. O Senhor está curando gentil. E a gente que deixou tudo para seguir o Senhor, o Senhor não está olhando para nós. E aí Pedro faz o desafio com raiva. Se o Senhor é o Filho de Deus, me faz ir até o Senhor. Aí Jesus disse, Jesus, eu entendo que você está com raiva, mas vem até mim. Aí ele sai, vai andando sobre as águas. No meio do caminho ele começa a ficar com medo, olha para as coisas, começa a afundar. Ele está afundando, Jesus puxa ele. E é lindo, porque na série, Jesus pega ele no colo e Pedro está com tanto medo, dizendo assim, não me deixa cair, não me deixa. Cara, eu chorei feito uma criança. Porque tem horas que a gente só precisa dizer para Jesus, fica aqui comigo. A gente só pode dizer, Jesus, não me deixe. E Jesus dizia, olha para mim. E eu vejo que Maria foi uma mulher que olhou para Jesus, que olhou para Deus, olhou para a promessa, olhou para a palavra. E nós temos que olhar para Ele e ter fé. Terceira característica e última, está no versículo 48, que diz assim, pois é o cântico de Maria, a resposta de Maria é o que disse Isabel, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Sabe o que impede de Cristo ser gerado em nós? Orgulho. A gente é orgulhoso demais. A gente quer ter razão em tudo, a gente quer ser tratado de forma diferenciada. Sabe o que eu percebo em Maria? Quando Maria descobre que ela vai dar luz ao Salvador do mundo, você não percebe Maria mudando no seu comportamento e nem querendo agora que ela seja tratada de maneira especial, porque ela agora é a mãe do Salvador. A gente conhece a história, eles tiveram que fugir para Belém por causa do censo de Herodes. E aí Maria agora grávida tem que andar, se eu não me engano, pouco mais, quase 130 quilômetros para chegar em Belém. Que é muita coisa, e a gente não vê ela dizendo, não, eu sou a mãe do Salvador, vocês precisam dar um jeito de me arrumar uma boa carruagem para me levar, porque eu não vou andando. Não, Maria continua, ao ponto de dar a luz ao Salvador em um estábulo. Nós vimos aqui na peça que tinha aquele, era mais ou menos parecido com isso mesmo, era o lugar onde animais comiam, onde Jesus nasceu. Maria poderia ter dito, não, peraí, eu vou dar luz ao Salvador, isso aqui não é o lugar apropriado para dar luz ao Salvador. Não, Maria, ela está completamente entregue ao plano de Deus. E ela podia questionar, é isso aqui que é dar luz ao Salvador? Eu pensei que isso era mais glorioso. Eu pensei que isso fosse mais portentoso. Não. Ela passou por situações extremamente difíceis e por lugares extremamente humildes. Em momento nenhum a Bíblia nos relata de que isso foi um problema para Maria, porque ela tinha um coração humilde. Por isso, Deus escolheu gerar Cristo nela, porque você imagina como seria gerar Cristo no coração de uma pessoa orgulhosa? Não daria certo, não tem como ser, é impossível que o plano de Deus se cumpra num coração orgulhoso, é impossível que a vontade de Deus se estabeleça em um coração orgulhoso, é impossível, é simplesmente impossível. E por ser exatamente pela humildade de Maria, é que Cristo é gerado. Talvez Cristo ainda não foi gerado em você, e nem através de você, porque, vamos lá, existem alguns cristãos aqui, eu não quero julgar a sua fé porque ela é pessoal, mas eu quero levar você a uma reflexão e um confronto espiritual se necessário. Existem alguns cristãos professos, que se autoprofessam cristãos, mas que primeiro a gente percebe que o Cristo não foi de fato gerado nele, e por isso também é incapaz de gerar Cristo nos outros. O que falta de gente, sabe, um dos questionamentos que eu faço é que a incapacidade de um cristão gerar Cristo no outro está diretamente relacionada com a falta do próprio Cristo nele. Porque é como se fosse algo
quase que inevitável, levando em consideração que as pessoas têm livre-arbítrio. Mas se o Cristo que habita em mim, se Cristo habita em mim, e esse caráter ele externaliza, a Bíblia, inclusive o apóstolo Paulo chama, ele usa uma alegoria maravilhosa que eu amo, que ele diz assim: quando a gente espalha o bom perfume de Cristo, é impossível que alguém não sinta esse cheiro maravilhoso e não queira para si. Só tem uma explicação de crente que não gera crente: ele não tem Cristo. Só tem essa explicação. Por isso, precisamos deixar Cristo ser gerado em nós. E talvez um dos impedimentos para Cristo ser gerado em você é o orgulho. Você é muito orgulhoso, você é muito orgulhosa. As coisas só podem ser do teu jeito. Você não é sensível nem disponível à voz de Deus. Deus está querendo te usar, está querendo te direcionar, mas você é uma pessoa extremamente endurecida, embrutecida pelo seu próprio entendimento, cega pelo próprio endurecimento do coração, ao ponto de não perceber a voz de Deus falando ao seu coração. E Cristo está te chamando para você se arrepender nessa noite. E eu quero finalizar com Lucas 1, 11, 27 e 28, eu quero ler com você aqui no Data Show. Veja bem, Jesus estava pregando uma mensagem, e uma mulher, uma pessoa no meio da multidão, gritou isso aqui para Jesus. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Deixa aí. 7. Nós não podemos negar que isso aqui é um fato. Feliz realmente é a mulher que deu a luz. Estava falando de Maria. Ao olhar toda a grandiosidade do ministério de Cristo e toda a verdade que emanava dele, a mulher disse, eu imagino que ela pensou como mulher: cara, quem foi a mulher que amamentou, que cuidou desse menino, desse homem, que deu a luz a ele, quem educou ele, quem ensinou a dar os primeiros passos? Bem-aventurada essa mulher. E de fato Maria, segundo a palavra, é bem-aventurada, feliz, agraciada. Mas a esta afirmação Jesus respondeu. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tão importante quanto dar luz ao Messias é crer nele. Nós temos um privilégio talvez até maior do que o de Maria, que gerou Cristo. Nós temos o privilégio de viver para Ele, em obediência, para a glória dEle, se nós crermos. Essa é a oportunidade que está diante de todos nós. E aí eu quero fazer uma pergunta, e sobre essa pergunta farei um convite. O que impede Cristo ser gerado em você e depois que você gere Cristo em outros? Falta de disponibilidade de mudar sua agenda? Falta de fé? Falta de humildade? Eu não estou dizendo de vir à igreja, querido. Eu vou cutucar você, vou mexer com você, vou voltar para a questão do propósito. Eu quero falar com todos os crentes que estão aqui, que nunca conseguiram fazer um discípulo na vida. Tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Talvez Cristo ainda não tenha sido gerado em você. As pessoas que te cercam ainda não viram Cristo em você. Elas não reconhecem Cristo em você ao ponto de querer reproduzir você. Tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. E você está desde sempre na igreja. E você é um baita de um frequentador, uma frequentadora de igreja. Mas o evangelho que você vive não transforma ninguém. Tem alguma coisa errada com isso aí. Me permita confrontar você e dizer: você precisa ser transformado. Talvez você precise de humildade. Talvez você precise de fé. Talvez você precise de disponibilidade. Eu não sei. Eu sei que o Espírito fala ao teu coração do que você precisa. Ou talvez você precise de todas essas coisas. De todas elas. Para que Cristo de fato seja gerado em você. E esse Cristo gerado em você seja luz para nações. Seja luz para pessoas. Seja luz para quem está em trevas. Essa noite, embora eu não tenha autoridade para questionar o resultado do evangelho que você vive, comparando comigo mesmo, mas à luz da palavra eu quero fazer isso, profeticamente, como uma voz profética nesse dia 25 de dezembro de 2023. Eu quero dizer para você que Cristo precisa nascer no seu coração, mesmo para você que já é crente há um bocado de tempo, mas não tem conseguido revelar Cristo a ninguém.
Cristo precisa nascer em você. E esse é o convite dessa noite. Fique de pé em nome de Jesus.